Olá, amigos. A partir de hoje vão passar a contar com a minha companhia. Os meus convidados vão entrar comigo na espiral do tempo e assim iremos ao encontro da música, dos cantores, dos compositores e poetas para falarmos das suas obras, do desenrolar das suas vidas, do encanto e desencanto de quem é artista. Imagens do passado e do presente irão juntar-se para fazer a realidade ainda mais grandiosa. Vamos ter connosco um cantor, compositor, poeta. Uma figura de exceção por quem todos, tenho a certeza, temos o maior apreço. Uma figura de ontem, de hoje e de sempre. Hoje há conversa com Fernando Tordo. Obrigado, Fernando. Aqui está o meu aplauso por teres aceitado o meu convite para este primeiro à conversa. Logo tu, que és um excelente conversador. Eu tenho fama de... Mas porquê é que eu te escolho para o primeiro à conversa? Exatamente pela fama que tu tens de conversar. E vais por aí fora e é preciso parar-te, não é? Eu devo dizer o seguinte, independentemente de ter sido começa logo por ter sido um convite teu, ouvindo da tua parte, mas de qualquer modo, eu tenho que dizer o seguinte, eu estou aqui este programa vai para o departamento, passa a expressão, para o departamento da RTP que mais mexe comigo e que eu acho que tem capacidades de expansão e desenvolvimento ilimitadas. Que trata-se da memória. É extraordinário o que tu estás a dizer. Não há nada de mais novo do que a memória. Não há nada de mais jovem do que a memória. E para mim é interessantíssimo. Ainda há pouco, quando chegámos aqui ao estúdio, estava uma imagem no ar, ainda parado, como se fosse uma fotografia, uma imagem minha no Festival da Canção que faz este mês 40 anos. É verdade, eu tenho essa surpresa para ti. Tu sabes que eu jamais encontraria esta fotografia, jamais encontraria esta imagem, e cheguei aqui, é uma coisa facílima, nos monitores estava metido uma imagem. Com quem? Com um músico que ainda hoje esteve aqui e que tu escusaste no corredor, é verdade. Trabalhou com o segundo Galares, o Carlos Menezes, está ali a tocar comigo naquela... E que nem ele próprio sabe que está ali naquela imagem. Não faz a mais pequena ideia, tem 88 anos. A memória é a coisa mais jovem que pode acontecer. Como eu digo, Fernando, a memória, nós não temos idade, temos juventude acumulada, não é? E vamos acumulando essa juventude e isso vai criando uma memória. Exatamente. E só quem tem memória é que terá futuro também. Também é verdade. Mas, convém não ficar velho, ficar antigo é uma honra. É uma honra. É uma espécie de um luxo. Exatamente. Criar uma ruguita também. Elas dão muito trabalho a aparecer. Fernando, eu queria retribuir-te aquele piropo que me deste, ter sido eu a convidar-te, muito obrigado, mas eu queria dizer-te que tu tens, desde sempre para mim, és o cantor que tem o melhor timbre de voz. Eu adoro a tua voz. Muito obrigado. Não tens nada que agradecer. Agora vamos lá falar um bocadinho. Como é que foi a tua infância? A minha infância foi muito musical. Muito musical? Foi, porque eu normalmente conto estas coisas. Eu era um gritador de varanda. Quer dizer, eu teria para aí 5, 6 anos, adorava comer carcaças com manteiga. As carcaças daquele tempo, do nosso tempo. E então, eu ia para a varanda lá da Rua Cássio Paiva, onde a minha mãe ainda mora, aqui em Alvalade, e punha-me à varanda, e cantava a manhã inteira e ia comendo carcaças com manteiga. Era aqueles pacotes de manteiga muito bons. O meu pai tinha um bocadinho mais dinheiro e a gente comprava manteiga em pacotes. De alegria por estás a comer manteiga? Era uma coisa louca, que era aquela vontade de cantar... Eu vi a rádio, claro, as canções da rádio. Não sei explicar. Era uma tendência. Depois há um outro sinal. Ainda há poucos dias contei isto. Mas porquê que é esta coisa da música e dos instrumentos musicais? Havia uma cabeleireira na Avenida da Igreja, onde a minha mãe ia. E esta senhora cabeleireira, no Natal, punha sempre uma árvore de Natal com vários presentes, coisinhas penduradas, caixinhas muito bonitas e tal, para os filhos das clientes. E eu teria 6 anos, cheguei lá e comecei a olhar e ninguém queria. E eu fiquei com o brinquedo que ninguém queria, que era o único que eu queria, que era uma corneta de plástico. De foleira, muito rovanha, só dá uma nota. Portanto, tu aprendeste a cantar através da tua corneta. A tendência para a música, para as canções, a corneta. Portanto, esta memória do rádio e giradiscos que a minha mãe ainda tem em casa, já me ofereceu, ainda não fui buscar, com um caixote gigantesco, da Nordman, que tem uma porta de um lado que abre e sai em discos. Hoje. Abre um bar, carrega-se no botão, abre os giradiscos.
ouvia os discos todos dos cantores da época, dos Marino Marini, dos portugueses, Francisco José, Tony franceses, etc. Todos eles. sabia, conhecia tudo. Tinha o grande fascínio. Daí uma vez ter ficado completamente embaraçado. Eu só estive uma vez com o Francisco José, de quem conhecia a música toda. E que era o maior crooner de sempre da história da canção em Portugal. O primeiro homem a ter um comportamento fabuloso à frente de uma orquestra. Fazia como só os americanos é que faziam assim. E, portanto, eu uma vez passei quase por uma vergonha, porque a única vez que tive uma conversa com o Francisco José desatou-me a fazer elogios a mim. Eu disse, este gajo é maluco, tipo, não está bom da cabeça, está-me a elogiar a mim. É pá, porque eu você, porque você, porque você. É pá, você não sabe o que é que está a dizer. Eu sou o maior fã de sempre, pá. O tipo que mais sabe da sua vida sou eu. Ele fica a olhar para mim como... Então comecei a contar histórias da vida dele. Bom, portanto, a música desde sempre, na infância. Portanto, vai pela tua adolescência fora. E que depois pegou como? Quando fui para o colégio, para o liceu e posteriormente para o colégio moderno, já o vício já estava completamente. Já não deu tempo. Para mim, a minha vida ia ser a música. O que ia ser fazer canções. É curioso isto. Não era tanto no sentido de ser músico, ser pianista ou ser guitarrista. Era para fazer música, fazer as canções. O que queres ser quando fores grande, fazias cantor, não é? Era logo. Quando fores grande, o que é que queres ser? Cantor. Quando me perguntavam, eu diria que tinha a ver com música. Tinha a ver com aquele fascínio de quem é que faz estas coisas. Porque é que o miúdo se interessa por esta coisa de quem é que fez estas canções? Quem é que fez isto? Quem é que escreveu esta música? Quem é que escreveu estes textos? O que é isto que os cantores estão a cantar? Quem é que fez isto? E isso para mim era um fascínio. Portanto, para mim foi evidente. Fiz o tirocínio nos conjuntos, nos Deltons, quando era miúdo. Exatamente, mas depois passas nos Deltons, é o primeiro. Mas depois passas, e eu gostava de saber a história, para os Shakes, em 1967, não é? 67, exatamente. Passagem de 66. Mas há alguém por trás que tem empurra para eles, não é? Uma amiga comum. Sim, depois dos Shakes, para as canções, para os festivais da canção, essa é a Maria Leonor. Essa é a Maria Leonor, exatamente. Nos últimos tempos dos Shakes, os Shakes já eram uma coisa um bocado assim, desazada. O baterista dos Shakes era o filho da Maria Leonor e do Pedro Motinho, Luís Motinho, querido amigo Luís Motinho. Ele era o baterista. Naturalmente que aí eu tinha muito contacto com ela e ela adorava-me. Gostava muito da minha voz. E depois eu era assim um bocado aquele feitio, aquela irreverência que ela no fundo dava a sensação que não gostava, mas ela fascinava-se com isso, com aquele tipo de irreverência. E então, uma vez, apareceram-lhes em 1968, apareceram dois compositores de uma canção que se chama Cantiga, que é esta que eu me referia, que estava aí na fotografia, e que falaram com ela, disseram assim, precisávamos de um intérprete, mas tinha que ser um jovem, tinha que ser um rapaz muito elegante, não sei o quê. E então ela não foi com elas, telefonou para mim, foi ela que me meteu nesta coisa. E então, é assim que nasce a tua primeira ida ao Festival da RTP da Canção. Festival da Canção e estamos em 1969. Justamente a canção Cantiga. Cantiga, exatamente. Que te faz ver agora. É muito bem.
seja leve e dizei-me com brandura, queira Deus que venha assim. Fernando, gostaste de te ouvir. Estavas afinadíssimo. Estava bem. Com uma orquestração excepcional. De quem era? Uma orquestração do príncipe dos orquestradores portugueses, do mestre Joaquim Luís Gomes. Foi também um relacionamento importantíssimo, porque eu tive que gravar um disco, naquela altura, para a editora Valentim Carvalho. Sim. E era necessário o repertório. E numa reunião que tivemos no Valentim Carvalho, perguntaram: bem, mas agora tem que gravar e onde é que se vai arranjar repertório? Disse eu assim: não, o repertório já há. Porque era finalmente a possibilidade de concretizar o meu sonho de compositor, de fazer as canções. Eu já as tinha feitas, não é? Portanto, são as minhas primeiras canções. Vou à casa do maestro Joaquim Luís Gomes para preparar esta, ali na Rua Azedo Beneco, em Campo de Ourique, e levo-lhe as canções com a guitarrinha, muito nervoso. Estaria até mais nervoso, provavelmente, do que nesta emissão. E cantei-lhe as canções muito, muito, muito aflito. E ele chegou ao final e disse assim: as orquestrações já estão feitas. Agora já só falta escrever. Bravo. Significava que ele tinha gostado tanto que, enquanto eu tinha estado a cantar as canções para ele, eu tinha estado no seu espírito, na sua cabeça. Era só pô-las na pauta. As orquestrações já estão feitas. Agora falta escrevê-las. Ele tratava assim a música, era um mestre da música, lidava com as secções de corda, escrevia para corda como ninguém mais escreveu em Portugal, até hoje. Portanto, foi uma experiência, um miúdo, também tiraram-me logo para a boca do que foi, não é? É verdade. Agora voa. Mas Fernando, agora voa. Tu, quando foste voar com a cantiga, devias ir esperançado em ganhar o festival, não? Não ia, não podia ir, porque não podia de maneira nenhuma. Convém não esquecer que este festival é ganho pelo Nuno Zé Fernandes e o Zé Carvalho dos Santos com a desfolhada. Ora bem, pronto, era isso. Tu não sentiste de nenhuma maneira, nenhuma derrota, não? Não, pelo contrário. Ficaste contente? Não, quinto lugar foi um luxo. Eu era um miúdo que vinha dos conjuntos. Eras um miúdo cheio de talento. Quando cheguei ao primeiro ensaio, olhei à volta, só via reis e rainhas da rádio. Sabes lá o que era chegar ali ao estúdio da Tobis? Isto ensaiava-se o estúdio da Tobis lá embaixo no Milhar. Entrar e era Simone, Artur Garcia, Tony Calvar, Madalena Iglesias. Paixão, uma loucura. Eu entrei assim, tu eras um menino, eras um menino. Eu era um miudinho. Um miudinho no mundo das bruxas, digamos assim. Vinha dos conjuntos. Nós temos de dizer aos nossos telespectadores que nos estão a acompanhar nesta conversa, de que realmente o Fernando é lançado, da maneira como disse, no meio de grandes vedetas da canção. Completamente. De grandes vedetas da canção, daquelas que todo o público conhecia. Era a Simone, era a Madalena, era o Calvário. Naquela altura usavam-se expressões que pareciam exageradas, hoje são verdade. Eram os reis e as rainhas da rádio. E de resto eram, porque havia... Porque era aí que se faziam as grandes vedetas. Exatamente, eram rodadas reis e rainhas da rádio. Completamente. E era uma espécie de concurso, não é? Em que todo o público colaborava, escrevendo para lá quem é o seu rei, qual é a sua rainha, qual é o seu cantor e a sua cantora preferida. Depois havia a coroação cada ano. E havia a coroação. A coroação, pronto. Chegou a rainha da rádio. E o nosso amigo Fernando Tordo, que é um homem cheio de talento, entra assim calmissimamente. Eu vinha dos conjuntos, eu vinha dos Beatles. Então, eu tenho a impressão que não disse a bota com a perdigota, uma informação que me deram. Ou talvez seja mais tarde, não sei. Tu entravas nos festivais e depois, no ano seguinte, a RTP convidava-te e dizias, não quero mais festivais. Era uma espécie de dizer, não quero mais, não quero estar. Mas estavas. Era uma espécie de querer e não querer? Ou era medo de participar? Não.
Quer dizer, a partir de certa altura. este é um ano em que eu canto uma canção do Tampos. Portanto, eu não estava ainda, não era credenciado enquanto autor, não é? Claro. Enquanto compositor. Essa vertente vem no ano a seguir, em que eu concorro pela primeira vez enquanto autor também. E, portanto, aí coloquei uma canção no Festival de 70, no Festival de 1970. Era um autor. Como autor, não é? Era uma cantiga bonita, mas muito incipiente. Ficou, no ano de 70, em último lugar. Mas essas, para mim, em vez de serem derrotas, eram experiências fulgurantes. Eram enriquecedoras. Porque em 1970 apurei eu muito a minha colaboração com o Ari dos Santos e em 70 fizemos, imagina, aquela que é a tua favorita, fizemos Cavalo à Solta. Eu era um miúdo. É a minha favorita, quando fiz Cavalo à Solta. Tu falaste do Ari dos Santos, sim. Nós já iremos falar muito sobre o Ari dos Santos, mas de todas as canções que tu levas ao festival, desculparás, mas mesmo não ganhando, não só para mim, há muitos espectadores que são da minha opinião. A tua mais bela canção dos festivais é o Cavalo à Solta. Tu queres recordar o Cavalo à Solta? Olha que os nossos espectadores querem. Com o número 8, Cavalo à Solta. Música de Fernando Tordo, letra de Ari dos Santos. Orquestração de Dennis Fadman. É intérprete Fernando Tordo. Minha laranja amarga e doce, meu poema, feito de gomos de saudade, minha pena, pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para um breve instante de loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia, de luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a verdura, minha laranja amarga e doce, minha espada, poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito este corcel que não sossega a desfilada no meu peito. Por isso digo, canção, castigo, amêndoa, travo, corpo, alma, amante, amigo. Por isso canto, por isso digo, alpendre, caça, camarca do meu trigo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a tordura, minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a tordura, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a tordura, minha alegria. Fernando, é bom recordar. Não me recordava desta saída. É linda. Esta saída quase apoteótica. Mas eu acho que foi a canção mais bonita deste festival. Se bem que tenha ganho a menina. Tu sabes que há muita gente aqui dentro da RTP que durante muitos anos consideraram esta canção como... Havia um hino da RTP. Havia um hino e havia o Cavalo à Solta. Ora, e muita gente aqui, curioso, o amigo Luís Andrade, Mel Pereira,
elegeram sempre O o Cavalo à Cavalo à Solta Solta como a canção da televisão. De facto, convém não esquecer, eu tinha 21 anos quando fiz o Cavalo à Solta. É uma das primeiras canções que fiz com o Ari dos Santos, é curioso. Aqui começa a parceria, mas nós já vamos falar nisso. Sim. Começa a parceria com o Ari dos Santos. É nesta canção. Não exatamente nesta canção, mas é nesta fase. A minha parceria com o Ari dos Santos começa porque eu tinha feito uma canção em inglês para o primeiro disco. Para o meu primeiro disco, no Valentim Carvalho. Tinha feito uma canção em inglês. E a primeira canção que eu fiz com o Ari dos Santos foi fazer justamente, colocar um texto em português nessa canção. Não tinha nada a ver com tradução, o texto em inglês era fraquíssimo, era apenas um conjunto de vocábulos para soarem mais ou menos bem. Exato. Portanto, o meu primeiro trabalho com o Ari dos Santos. O Cavalo à Solta, olha, aí está eu. O cavalo, ali estará com quem? É a Tonícia que está ali, não? Eu nem vejo. Não, são imagens não. Nós procuramos imagens do Ari. Muito bem. Porque é sempre bom recordar o Ari, é sempre bom recordá-lo. E nós temos que dizer aos nossos espectadores que nos acompanham que nós insistimos muito em falar do Ari dos Santos porque este é o ano, sim, faz 25 anos que o poeta nos deixou. O Ari dos Santos deixou-nos há 25 anos. Ainda em relação a esta canção, tem uma história, tem muito a ver o Cavalo à Solta com um amigo, que é o João Maria Tudela. Eu ia na Avenida de Roma quando fiz a melodia central do Cavalo à Solta. E eu achei muita graça a isto. E fiquei aflito no meio da Avenida de Roma. E agora o que é que eu faço? Pá? Eu tenho que gravar isto, senão eu vou-me esquecer. E estava muito perto de casa do João Maria Tudela, na Avenida de Roma. Eu vinha do Café Bar. E toquei à porta na esperança que ele estivesse. E ele estava em casa, tinha um gravador destes de fita magnética. Sempre para gravar isto no instantinho. E eu gravei aquilo. Depois acabei a canção. Fui lá no dia a seguir, veio a guitarra para completar, para fazer a canção. E depois combinei com o Ari dos Santos e trabalhar com o Ari dos Santos. Ainda morava na Rua do Alecrim, nesta altura. No quinto andar da Rua do Alecrim. Era uma casa que tinha uma vista sobre o Quem é que te apresentou o Ari? Foi na Rua Nova do Almada, nos escritórios de Valentim Carvalho. Foi mesmo no Valentim Carvalho? Foi. Para o festival que falamos há pouco, de 69, em 68, houve uma reunião em que eu tive que assinar o contrato com o Valentim Carvalho, e nesse dia estava também o Nuno Nazaré Fernandes e o Zé Casário Santos. E conhecemos aí. Alguém nos terá apresentado, eu já conhecia o Nuno Nazaré Fernandes, terá sido o Nuno a apresentar-me o Ari dos Santos. O Ari dos Santos aí disse, então, isso aqui, aquela coisa dela. Se precisares de alguma coisa, podíamos fazer uma colaboração e tal, porque ele sabia que eu estava, um miúdo que vinha ali, estava interessado em fazer canções. E ele disse logo isto, com um certo espírito de adivinhação estranho. O Ari tinha um sexto sentido, havia qualquer coisa. Um pouco, creio que sim. Provavelmente vais precisar e tal, não sei o quê, então era giro, fazemos uma colaboração. E ele disse isso tranquilamente, estava à frente, estava ao lado do Nuno Nazaré Fernandes. E foi verdade. Depois, esta canção, isto vinha a propósito da relação do João Maria Tudela com o Cavalo à Solta. Depois fui lá para a Rua do Alecrim e convidei o João Maria Tudela, dado que ele tinha sido solícito, tinha-me emprestado o gravador, a canção já estava ligada ao João Maria Tudela, estranhamente, e levei o João Maria Tudela. E estivemos ali horas. E o Ari não engrenava. E eu aflito, assim, será que ele consegue, não consegue? E às tantas sai-se com esta. Minha laranja amarga e doce, meu poema, que é logo. É logo. Peraí. Minha laranja amarga e doce, meu poema. Já está. Continua. Feito de bombos de saudade, minha pena. Temos o texto. Quer dizer, demorou 2 horas para arrancar e demorou 40 minutos para terminar. Era a vossa maneira de trabalhar. Primeiro a música, depois o poema. Primeiro a música e depois o texto. Que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Eu raramente musiquei poesia do Ari dos Santos. Muito raramente. Bom. O que ainda agradece mais a ele. É muito curioso. Porque era um trabalho muito difícil de fazer. Ele fez-lo como ninguém na língua portuguesa. É mais ninguém. Como ninguém. É verdade. E, portanto, chegámos ao fim, satisfeitos que tínhamos feito, sem dúvida nenhuma. Já naquela altura dava para entender que tínhamos feito uma canção muito especial. E depois começámos com aquela que ele chama a trombicância intelectual, que é e agora o título. O título, qual é que vai ser o título? E o João Maria Tudela mudiquedo, sem dizer nada. E o título, não sei o que, anda para trás e para diante. E deixou-nos estar ali a espalhar a coisa. Ainda tínhamos pouca confiança, eu e o Ari dos Santos muito pouco, conhecíamos pouco. E ele, ao ouvir a conversa,
E às tantas diz assim, posso falar? Faz favor, João Maria. Eu acho surpreendente que esteja aqui com estes meus dois amigos que acabam de fazer uma canção que vai ficar na história e não consigam atinar com o título. É evidente que esta canção se chama Cavalo à Solta. Disse o João Maria Tudela. Portanto, o título, aliás, estava escrito no próprio texto, porque o texto da canção tem lá Cavalo à Solta. E então foi o João Maria Tudela que disse, Cavalo à Solta, já está. Pronto, aí estava. Quer dizer, juntou-se o útil ao agradável, porque é de facto um grande título de canção e tratava-se de facto de uma canção que tinha características, como ainda hoje tem, características muito especiais. Mas há mais, Fernando. E nós vamos continuar a falar do Ari, porque eu acho que se alguém conheceu bem o Ari, foste tu. Sim. Bom, de tal maneira se conheceram que depois, em 73, vocês, eu vou usar uma palavra que peço desculpa, magicam uma canção especial para levar ao festival. Sabe do que é que eu estou a falar? Sei. Como é que o título surge? Como é que vocês escrevem uma canção tão revolucionária para a época, digamos assim, e passa na censura? Bem, nós no ano de 72, eu comecei a preparar repertório para concorrer ao Festival de 73. Sim. E portanto, fiz 4 temas musicais. E fui trabalhar com o Ari dos Santos. E havia este, que era um tema. Eu muitas vezes levava a ideia do texto, a ideia do tipo de canção é que eu gostava, que tipo de texto é que eu gostava. Fizemos uma canção que era Minha Senhora das Dores, cantou o Luís Duarte. Fizemos outra que se chama Apenas o Meu Povo, cantou a Simone, depois de ter estado com a carreira interrompida durante anos. Por causa do voltou, problema, exato, com o problema das cordas vocais, voltou e ganhou o prémio de interpretação aqui na RTP exato. Com essa canção. Uma outra canção que se chamava Carta de Longe, que eu cantei, também no festival, eu cantei 2 canções, eu corri os riscos todos, nem sabia que estava a correr, nunca pensei que a tourada, para já, primeiro que fosse apurada, e depois que depois da apurada ainda por cima ganhasse o festival. Portanto, isso para mim foi... Pronto, já falaste no título, já disseste já falei. A tourada, quando chegou, fizemos os outros 3 textos primeiro, e guardei esta para o fim. E disse ao Zé Garcia, epá, este tema faz-me lembrar um pouco porquê. Isto faz-me lembrar a tourada. Mas faz-te lembrar aquilo que se passava no país, não? Fazia-me lembrar, não acredito. havia qualquer coisa que era aquele ambiente que eu via nas transmissões da RTP. A RTP fazia transmissões direto das touradas. Tu gostavas de touradas? Tu gostas de touradas? Eu ainda hoje gosto muito do espetáculo da apresentação. Eu gosto do modo como se veste. Não sabias, é que não. E sabia aquilo que o Ari dos Santos não sabia, por isso é que ele não queria fazer. Disse assim, mas eu não percebo nada de tourada. E disse, mas percebo eu. Mas de resto, digamos que nós vivíamos um bocadinho também uma tourada politicamente no fundo, neste país, não é? Quer dizer, eu tinha a ideia que provavelmente naquele ambiente um poeta, um tipo que disse as coisas de uma outra maneira, e neste caso era o Ari dos Santos, que olhasse para aquilo e que estabelecesse uma relação entre o que se passava no público e os toureiros, e os cavaleiros, e os touros, os forcados, tudo isto, criasse ali um ambiente. Não tinha, devo dizê-lo, não tinha a ideia de ser uma sátira, não tinha a ideia... Não tiveste essa ideia? Não tinha. O que eu sabia... Isso é extremamente curioso. É porque toda a gente ficou com a convicção de que aquilo era realmente uma crítica encapotada, e falamos de capote também. A questão foi esta. Quando se começou, quando eu depois escrevi numas folhas, o Ari disse, não percebo nada de tourada. Eu disse assim, mas eu sei a terminologia. E comecei a escrever numas folhas em que ele escrevia em papel de semente. Comecei a escrever estas coisas. As palavras todas. E começam logo no princípio da canção. Não importa, sol ou som. Olha, então, em vez de seres tu a dizer, eu tenho aqui uma montagem especial que nós fizemos da tourada. Vais ver, os nossos espectadores também, e depois quero saber a tua opinião. Está bem? Vamos ouvir a tourada. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano esperas. Entram risos, chocas e capotes e mantilhas presas, entram espadas, chifres e derrotas
e alguns poetas. Entram bravos, gravos e bichotes, porque tudo mais são tetas. Entram vacas depois dos formatos que não pegam nada. São pratos e honestos natos que não pagam nada. E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega. Com bandarilhas de esperança afugentamos a fera. Estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos corpos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e coristas, entram galifões de cristal. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passo ao oblisco, entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabara as canções. Ah, 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 Fernando, gostaste? O tempo passou. Parabéns. Parabéns ao nosso editor, Ainda hoje ao Francisco Zé, que teve um trabalho. Muitos parabéns para ele, muito bom trabalho. Tivemos os dois um trabalho enorme. Muito bom trabalho. Muito obrigado, eu fico muito contente, e ele também certamente me está a ouvir, ficará. Mas repara numa coisa que eu gostava de conversar contigo. Houve ali uma mudança de tempo e de idade, obviamente. Mas a voz, curiosamente, estava lá. Tu não mudaste de tom. Não mudei em relação. Não tenho necessidade. As canções, todas estas canções, canto exatamente nas mesmas tonalidades, 40 anos depois. Mas é um caso raro, digamos assim. Tu sabes que eu tive a felicidade de não ter que desgastar a minha voz. Pois. Tive também a felicidade quando fumei, de não ser um grande fumador. Deixei de fumar já há muito tempo. E, portanto, devo dizê-lo, terá sido Deus ter-me protegido também nesse aspecto. Significa que eu não tenho afetações na minha voz, não tenho que baixar tons praticamente a nada, rigorosamente nada. Canto as canções na mesma tonalidade. Daí que isto seja muito interessante, porque apesar de tudo aqui já há muitos anos de diferença em relação ao original de 73, e está sempre. Hoje, quando faço os meus espetáculos, continuo a cantar nesta mesma tonalidade, esta e todas as outras canções. Mas eu acho que isto é muito importante para os espectadores saberem que o convém não desgastar. Tu sabes, ainda bem que tu me fazes esse comentário, Elado. Desculpa, ainda bem que tu fazes esse comentário. Eu tenho estado ultimamente em contacto com muita gente jovem que tem cantado, gostam de cantar coisas comigo. Sabes o que é que eu verifico? Eu verifico em rapazes e raparigas com 20 e poucos anos têm a voz desgastada. Eu vou dizer sempre para vocês, tenham cuidado. É evidente, alguns, ou porque são da área do fado, têm um pouco aquela desculpa, sabe, o ambiente da noite, o fado, o fumo e tal. Mas é que eles ajudam à festa, porque
fumam desatinadamente, não é? Pois é o fumo, é a bebida. E têm problemas. É as noitadas. A noitada, mas eu também fiz. Eles Mas era outra. A nossa as noitadas era eram. a nossa época As nossas noitadas eram mais higiênicas. Eram muito mais. Eram em casa uns dos outros. Também é. Bebia-se moderadamente, é. mas falava-se É mais, fumava-se menos. Não havia tanto dinheiro, talvez, ou tanto facilitismo. Mas sentes isto também, que há muita Claro que sim. Mas também sinto uma coisa. É que hoje está a impressão que toda a gente é capaz de cantar, toda a gente quer cantar, sem ter a mínima preparação. As vozes não estão colocadas para isso, não é? Agradece muito este teu comentário. A minha profissão banalizou-se. Passou a ser normal dizer assim, então o que é que faz? Sou cantor. Como é que é cantor? Fui a um casting. Precisavam de cantores. Fala-me nisso. As pessoas não têm... Tu já tens idade para poder falar. Eu falo à vontade, vou dizer. E sabem as pessoas, os nossos telespectadores sabem que não é da minha parte que alguma vez deram porque eu estivesse a esconder alguma coisa. Não. Apenas porque, como estou no ativo nesta profissão, às vezes custa dizer certas coisas. Mas a realidade é que há uma banalização desta profissão. Quer dizer, quem não sabe fazer nada vai para cantor. Isto é uma coisa grave que está a acontecer. Mas isso também não será um pouco motivado pelo tempo de crise que nós vivemos? É a maneira mais fácil que a malta nova pensa de ganhar dinheiro, é ser cantora. Talvez é a fama, é o êxito, é o extremato. Porque também criam a ideia erradamente que vindo para cantores que querem ganhar dinheiro, que isto aqui é fácil. Olha, para mim, estou há 44 anos nesta profissão, que dinheiro é... Olha, tu achas que eu, se fosse milionário, andava nisto? Um belo par. Exatamente. Portanto, aqui a questão é esta. Esta profissão é também uma profissão que provoca muitos enganos, provoca muitas ilusões. Tem algumas estações de televisão também no nosso país criado essa ilusão. Os 3 minutos de magia, os 3 minutos de fama. Quanta gente ficou já desesperada? Grandes depressões. É tudo muito efêmero, não é? É que isto não é fácil. Pois não. Mas é bom que tu digas isto aos jovens que nos estão a ouvir. É por isso que estou a dizer. Apesar de estarmos no canal Memória, nós temos jovens que nos seguem. É importantíssimo, senão não vale a pena o canal Memória existir. Ora bem, e agora, felizmente, estamos a tentar com o diretor dar ao canal Memória uma vida própria e fazer do canal Memória um canal vivo. Eu já transmiti ao nosso amigo Hugo Andrade a minha alegria por ele estar aqui, até por outras razões, é que este é para mim o ramo da RTP o mais importante de todos. Para mim também. É aqui que está a história. É aqui que está o sangue que circula aqui dentro da RTP e, portanto, há que aproveitar... É aqui que está a nossa vida. Exatamente, há que aproveitar o fabuloso arquivo da história de um país, de meio século de um país. É verdade. Há que o aproveitar para mostrar à malta nova e fazer disto realmente um canal completamente aberto. O que é preciso saber? Está aqui a imagem. Não há livros que cheguem para isto. Eu, um dia, tenho que pedir também ao Hugo para fazer o favor de me levar ao arquivo da RTP, porque isto é uma coisa com a qual eu sonho há muitos anos. Eu sei que o segredo está aqui dentro. É aqui neste canal que está, mas pronto, é tão importante quanto isto. Obrigado por estas palavras. É tão importante quanto isto. A minha vida está aqui, mas se fosse só a minha, não é a minha. É a vida do meu país. Convém não esquecer, a nossa televisão, esta RTP, é de 57. Eu tinha 9 anos, nessa altura tinhas um pouquinho mais. Portanto, mas sabes da importância que é? Eu sei. O país está todo aqui, neste arquivo, nesta memória. Isto é importantíssimo. Fernando, mais ninguém tem isto. Tu tens toda a razão e deixas-me extremamente feliz com aquilo que acabas de dizer e a todos os nossos espectadores, que são fiéis espectadores do canal Memória. Já falámos na Tourada, que foi realmente o teu ex-libris, toda a gente fala na Tourada, fala no Tordo. Eu lembro-me de imagens de tu saíres do Teatro Maria Matos, de onde foi o festival, aos ombros, como se estivesses a sair de uma praça de touros. Tu lembras disso, certamente? Isso foi delirante para quem estava a ver e não fazia televisão, porque nesse tempo ainda não fazia televisão. Bom, mas depois as coisas continuam, tu continuas com a parceria com o Ari dos Santos. O Ari era um revolucionário ou era mais bem uma pessoa revoltada contra o mundo? Isto é muito breve. Porque nós agora vamos entrar no 25 de Abril e eu vou entrar noutra canção que tu fazes. O Ari dos Santos era um homem, era um grande poeta, era um aristocrata de esquerda. Quer dizer, o Ari dos Santos tinha também... Era uma esquerda de caviar. O Ari dos Santos tinha também a convicção que gostava muito dos pobres. Ora bem,
Tinha profundamente esta convicção. Acho lindas essas suas palavras. Mas era um cérebro, era um espírito que pensava realmente, organizava a sua vida à esquerda. Não o escondeu, e se há alguma, quer dizer, podia ter encapotado, podia ter dado uma para aqui, outra para ali, não era isso. Mas tinha muito esta convicção, aquele paternalismo, aquela coisa do nós tratamos disto, claro. Nós tratamos disto. Ele tinha um bocado, isso ele tinha, mas também seria mentira se disséssemos que quando estamos a falar do Mário dos Santos estamos a falar de um santinho, de um anjinho. Não, mas estamos a falar já lá vamos chegar. Retorcido. E que davam uns caldinhos assim, que davam as tais caldaças. Exatamente, que faziam um choque pela coluna. E portanto, quando falamos de Lari, falamos de um personagem evidentemente muito complexo, mas falamos ainda, Eládio, vou já terminar, falamos ainda de um indivíduo injustamente mal amado, ainda no nosso país. Morreu há 25 anos, continua muito desconhecido e mal amado. Foi um homem mal amado. Um grande poeta mal amado. Exatamente. Dá-se o 25 de Abril, dá-se isso tudo, e tu regressas ao Festival da Canção em 77, fazendo parte de um grupo. Lembras-te? Um grupo dos Amigos. Os Amigos, com uma canção que também era muito bonita. Que deu o título a um programa de televisão. Portugal no coração. Eu faço quando lá vou digo assim, vocês não pagam os direitos de autor, eu é que dei o título aqui ao programa. Então vamos ouvir o Portugal no coração. Portugal foi a razão porque um dia morreu meu irmão, mas também é coração a bater nesta canção. Não sei bem de quem eu nasci, não descobri nem pai nem mãe. Só sei que já nasci aqui e foi aqui que eu fui alguém. Portugal foi a razão porque um dia morreu meu irmão, mas também é coração a bater nesta canção. Digo tudo quanto eu sou, serei criança ou mal me quer. Tenho apenas o teu nome deste lugar que ninguém quer. Neste país onde eu estou, serei tudo quanto eu fizer. Este povo a que me dou não é homem nem mulher. Portugal é ter dar a mão, sermos amigos, termos pão. Portugal é ter a vontade de acabar com a saudade. Portugal já tem idade para o povo entender liberdade. Portugal é uma nação onde vive o meu irmão. Portugal, ai meu amor, coração desta minha canção. Bate, bate, coração, para termos a vida melhor. Portugal, ai meu amor, coração desta minha canção. Bate, bate, coração, para termos a vida melhor. Portugal, ai meu amor, coração desta minha canção. Bate, bate, coração, para a vida Pela tua cara vejo que gostaste. É uma canção que apetece bater o pé, não é? Não é? Foi feita propositadamente para isso. Olha, agora deixa... Convém dizer aqui, desculpa porque é sempre um bocadinho injusto não falar. Este arranjo, que é um arranjo muito simples, foi feito por Zé Luís Simões,
que é um ilustre músico. Pois, agora já não é drag. Tocou no Tilos como durante muitos anos. É um guitarrista e trombonista também, e que fez este arranjo, colaborava connosco nesta altura. É muito engraçado ver a Liana Bola. É muito engraçado, mas olha, eu agora vou recorrer aqui a umas cabulozinhas, porque nós temos que... É sempre muito pouco tempo para falarmos. As nossas memórias... Já estamos no fim. Já como passou depressa. Olha, é assim. Tu, em 1980, publicas ainda com a Ari Cantigas Cruzadas, não é? Sim. Pronto. E parece-me que talvez seja o último trabalho de o último, parceria. é LP, creio que sim. De LP. Mas regressas 4 anos depois com um LP que tem, e devo dizer-te com toda a sinceridade, a segunda canção mais bonita tua, que é o Adeus Tristeza. Estás de acordo? Sim, o Adeus Tristeza é uma das primeiras canções que eu fiz, música e texto. O LP Adeus Tristeza é o meu primeiro disco, é o meu primeiro LP, vamos dizer LP porque era o formato que se utilizava naquela altura. Long play, é o primeiro álbum em que eu faço tudo, música e texto. E comecei essa minha atividade com um êxito, desculpa a expressão, com um êxito nacional, que é o Adeus Tristeza, foi das primeiras canções em que eu escrevi. E eu acho que sabes que o Ari me dizia muitas vezes: mas porquê é que tu não escreves os textos? Ele sabia que eu sabia fazer os textos. Claro. Mas porquê é que tu não escreves? Eu dizia assim: tu és maluco, depois não tenho história para contar. Eu tenho que ficar cá a contar a história de uma das mais ilustres parcerias da música portuguesa. E é verdade. Isso também era verdade. Ele dizia assim: mas como é que sabes isso? Sei, porque sei. Deixa-me usar uma palavra que o Ari, isto é uma homenagem. Uma parceria que pariu as mais belas canções portuguesas. Pariu, era uma palavra que o Ari usaria. Que utilizava. Mas então vamos ao Deus Tristeza, está bem? Fernando, com certeza. Na minha vida tive paz e amargura feita notas e compassos. Aconteceu-me estar no palco atrás do palco. Tive a promessa de um contrato por um ano. A entrevista que era boa não saiu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Na minha vida tive beijos e empurrões. Esqueci a fome num banquete de ilusões. Não entendi a maior parte dos amores. Só percebi que alguns deixaram muitas dores. Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Na minha vida fiz viagens de ida e volta. Cantei de tudo por ser um cantor à solta. Devagarinho no couplet para começar. Com muita força no refrão que é popular. Mas outra vez a triste sorte não sorriu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Na minha vida fui sempre um outro qualquer. Era tão fácil
Bastava apenas escolher-me a mim. Pensei que isso era vaidade, mas já passou. Não sou melhor, mas sou verdade. Não ando cá para sofrer, mas para viver. E o meu futuro há de ser o que eu quiser. Adeus, tristeza, até depois. Sou-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Sou-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Isto foi um adeus a uma tristeza que te estava na alma. Na altura em que esta canção saiu, eu tinha gravado em Londres com o Zé Calvário e vivia no Faial, nos Açores. Tu isolas-te para os Açores. Exato. E as pessoas, como eu entretanto tinha ido embora daqui, as pessoas especularam muito, e muito especialmente porque esta canção, como fez um êxito muito grande, eu não estava cá, não estava no continente, as pessoas especularam muito sobre isso, pensaram as mais variadas coisas sobre esta canção. Esta canção tem um significado livre, todo escrito no texto da canção. Quer dizer, o que é que a canção quer dizer? Até uma ligação, chegaram a estabelecer uma ligação política, um relacionamento político, alguma coisa de eu estar desagradado com o partido de que eu era militante nessa altura. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, o texto da canção é isto. Eu acho que isto é tão bonito que é um adeus. Aconteceu-me tudo. Tive a entrevista que era boa, não saiu. O estar no palco atrás do pano. Os amores, os desencontros. Está tudo na canção. O texto da canção explica a canção. Adeus, o que é que será? O que é que será que ele quer dizer com aquilo? Quer dizer aquilo que está no texto da canção. Olha, meu querido, nós viemos aqui, eu gostava de ter falado mais sobre o Ari, mas o tempo voa, o tempo passa, voa, não é? E nós não damos por isso. Mas não queria deixar de lhe fazer uma homenagem. Quer para os espectadores verem, quer mesmo para ti. Eu acho que vais gostar de ouvir o Ari dizer um poema. Com certeza que sim. Com certeza que sim. Bisturi a crescer nas coxas de uma judia, um filho que vai nascer parido por asfixia. Não venham dizer que é fonética a poesia. Sei tudo o que disserem, por inveja ou negação. Demagogo, mau profeta, falso médico, ladrão, prostituta, proxeneta, espoleta, televisão. Serei tudo o que disserem. Poeta castado, não. Fernando, só te quero agradecer do coração ter estado connosco. Eu é que agradeço. Felicitar-te. Eu tinha-te dito, podes não fazer mais nenhum bem feito, mas este foi ótimo. Foi ótimo. Mas ainda tenho, para a despedida deste programa, um bocadinho de ti a ser aplaudido e dizeres uma frase lindíssima. Senhores espectadores, até para a semana. Peço que amem os cantores da minha terra. Ora, boa tarde aqui, amigos e fãs do Fernando Tordo. Pronto, eu fiz aqui uma gravação de um programa de 2009 do Rádio Clímaco,
à conversa com o Fernando Tordo. E se repararem, no minuto 45, o Hilário Clímaco fala neste disco, Cantigas Cruzadas, do Fernando Tordo, que é de 1980, como sendo o último do Fernando Tordo com o Ari dos Santos, com a conivência do Fernando Tordo, mas não foi. Não sei porque é que as pessoas continuam a ignorar o Sopa de Pedra, que eu já vou mostrar, que foi o último. Até porque o Sopa de Pedra tem a última, além de ser o último LP, tem a última canção que eles fizeram, que foi O Amigo que Eu Canto, que o Fernando Tordo já explicou, e ainda a canta no espetáculo. Do Cantigas Cruzadas, ele não canta uma única canção nos espetáculos dele. Cantou Tele apenas no Só Nós Três. Eu penso que a confusão do Hilário Clímaco, até que conheço o Fernando Tordo há tantos anos, e o próprio Fernando Tordo, talvez de falta de memória, talvez a confusão tenha a ver com o Cantigas Cruzadas saiu em 1980. Provavelmente foi feito em 79, mas saiu em 1980. Eu tenho. E o que é que aconteceu? O Ari dos Santos com o Fernando Tordo acabaram no final de 80. Já o Cantigas Cruzadas tinham saído e eles fizeram ainda o Sopa de Pedra. Mas quando o Sopa de Pedra sai em 81, já o Ari dos Santos não trabalhava com o Fernando Tordo. Ao espetáculo com o Henrique Viana primeiro, depois há o disco. O disco deve ter sido em setembro, porque eu tive na festa do Avante desse ano. O Fernando Tordo esteve sozinho, o Ari dos Santos esteve com o Carlos Bocado. Esta é a primeira gafe. Eu já vou mostrar o Sopa de Pedra, que realmente foi o último disco. Isto não vale a pena mostrar a capa, na contracapa vocês não conseguem ver o ano. Este é de 1980, o do Sopa de Pedra também na capa não tem lá o ano, vocês não conseguem ver. Antigamente não vinham os anos nos discos. É só para dizer a segunda gafe. O Adeus Tristeza foi feito um ano e pouco depois deste. No máximo 2. Portanto, se este saiu em 80 e o Adeus Tristeza em 82, a matemática é uma ciência exata. Não é 4 anos, como o Hilário Clímaco disse. O Hilário Clímaco disse 4 anos. É mentira. O Adeus Tristeza saiu aí pouco mais de um ano depois do Ari dos Santos ter terminado com Fernando Tordo. O Sopa de Pedra saiu em setembro de 81, o Adeus Tristeza em novembro de 82. Portanto, foi um ano. Mas, como ele estava a falar no Cantigas Cruzadas de 80, então seria 2 anos. Agora eu vou mostrar então o último disco da parceria Ari dos Santos-Fernando Tordo. Aqui está ele, Sopa de Pedra, 1981, o último disco de Ari dos Santos com Fernando Tordo. Se eu puder, vou tentar ver se tenho aqui a contracapa para verem as canções. Eu sei-as todas, né? É lógico. Sei-as todas de cor e salteado. A primeira é A Nave de Sonhos, a segunda é o Canção Baixinho, a terceira é O Amigo que Eu Canto e a quarta é a canção da telenovela. O lado B começa com a canção do Homem Vivo, a única que tem texto e música do Fernando Tordo, as outras são do Ari dos Santos, e depois temos o Estou Como Louco, o Cantar por Amor, Canção do Tempo e o Até Amanhã. Pronto. Estão aqui as 9 canções do Sopa de Pedra, 1981, o último disco de Ari dos Santos e Fernando Tordo. Está aqui. Sopa de Pedra e não Cantigas Cruzadas. Eu vou procurar a ver se tenho aqui no computador a contracapa. Ora, não encontrei aqui a contracapa do disco, mas tem aqui o espetáculo Sopa de Pedra, de 1981. Cantar por Amor, Ari Tordo, pelo Fernando Tordo, Cavalo à Solta, Ari Tordo por Fernando Tordo, Tourada, Ari Tordo por Fernando Tordo, Maestro Muito Culto
de Ari dos Santos, por Henrique Viana. Canção do Homem Vivo, letra, música e interpretação de Fernando Tordo. Velho Eu, Ari Tordo, por Fernando Tordo e Henrique Viana. Eu sou da telenovela Ari Tordo, por Fernando Tordo. Cantiga do Tempo, não é a Canção do Tempo, mas há aqui engano. Ari Tordo, por Fernando Tordo. Maria Secura, Bela Berlim, Rita Marmelada e a outra, de Ari dos Santos, por Henrique Viana, Fernando Tordo e a outra. Isto é uma comédia musical, mas tendo por base o LP Sopa de Pedra. Eu Sou o Outro, de Ari dos Santos e Fernando Tordo, que depois mudou de título para Estou Como Louco. Os Bonzinhos e Malvados, Ari Tordo, Fernando Tordo e Henrique Viana. Nave Sonhos, Ari Tordo, por Fernando Tordo. O Oscar Pobre, Ari Henrique Viana. O Amigo que Eu Canto, Ari Tordo, Fernando Tordo. Canção Baixinho, Ari Tordo, Fernando Tordo e Henrique Viana. Os Ruídos, Ari Henrique Viana, Fernando Tordo, por Henrique Viana e Fernando Tordo. Despedida até amanhã, de Ari Tordo, por Fernando Tordo e Henrique Viana. Portanto, como veem, o último trabalho de Ari dos Santos e Fernando Tordo está aqui, é o Sopa de Pedra, que saiu primeiro em espetáculo e depois em disco. Portanto, acho que o Eladio Clima devia ter estudado um bocadinho mais antes de dar esta entrevista ao Fernando Tordo, e o Fernando Tordo devia ter melhor memória para se lembrar deste Sopa de Pedra, que foi o último trabalho que ele fez com o Ari dos Santos. Porque quando saiu o disco já eles não davam juntos. E penso até quando saiu este espetáculo já não davam juntos, mas fizeram. E é de 81 e O Amigo que Eu Canto, a última canção dos dois. Ora, portanto, terminando, já agora vamos recordar os LPs Ari dos Santos e Fernando Tordo. Tem aqui o número 1, o Tocata, o 2, o Feito Cá para Nós, o 3, Operários de Natal, o 4, Estamos Vivos, o 5, 10 anos, Cantigas Paulo Mais Tordo, 6, Fazer Futuro, 7, Cantigas Cruzadas e 8, Sopa de Pedra, que é da editora da Nova, a mesma de Cantigas Cruzadas. O catálogo é o 6019. Portanto, Cantigas Cruzadas é 6016, 1981, o último trabalho de originais de Ari dos Santos e Fernando Tordo. Depois, o Adeus Tristeza já é de 82 e já é do Fernando Tordo. Portanto, está tudo espernicado. Foi pena esta falha do Eladio Clima, com a colaboração do Fernando Tordo, que pode dar a entender às pessoas que é verdade. Não é nada verdade. Cantigas Cruzadas não foi nada o último trabalho entre eles dois, foi o Sopa de Pedra. Fica esclarecido. E o Adeus Tristeza é de 82, portanto saiu um ano logo após o Sopa de Pedra, e sendo assim, em relação ao Cantigas Cruzadas, 2 anos depois e não 4, como o Eladio Clima disse. Boa tarde a todos. Fiquem então com a conversa do Fernando Tordo e com o Eladio Clima.